Caríssimos, caríssimos, René Paula Júnior falando. Este vídeo é, de uma certa forma, um complemento, uma extensão, um desdobramento do último vídeo que eu publiquei, que era sobre a questão do Big Data. Na verdade, eu estou fazendo isso por duas razões. A primeira é para tirar um pouco o mal entendido de que eu estaria de alguma maneira criticando o Big Data em si, quando a minha ideia era simplesmente dizer que do jeito que as pessoas são confusas, as empresas não são estruturadas e não tem nenhum tipo de metodologia de nada, parece que não é por falta, não é informação que está faltando, né? Informação a mais, seja ela da onde estiver, né? Seja Big Data, seja sensores da internet das coisas e tal. Quem disse que as pessoas vão ser capazes de aproveitar ou conseguir, né, tirar algum insight, alguma informação relevante do jeito que as pessoas estão estruturadas hoje, né? Então é mais uma questão sobre o software mental, tanto das pessoas quanto das empresas, do que do próprio Big Data em si. Mas complementando, a segunda razão é justamente uma reflexão nova, que é a seguinte, e a própria pista foi dada pela IBM, né? que é um dos grandes proponentes dessa questão do Big Data. Eu vi recentemente um cenário no blog dos caras, algum vídeo promocional e tal, mostrando, imagina que você está num board, uma reunião, né, uma reunião do board da empresa e tal, está todo mundo lá tentando decidir alguma coisa, e o Watson vai fazer parte da reunião. Para quem não lembra, o Watson é aquele mega hiper supercomputador que a IBM desenvolveu, que é capaz de, vocês devem ter visto quando ele ganhou aquele programa de auditório, Jeopardy. Era meio surreal, porque o cara fazia aquelas perguntas super complicadas e o primeiro a responder era o computador Watson, quer dizer, ele não só conseguiu entender a pergunta em inglês, o que já é um tento, mas o que ele fez? Antes de qualquer humano, ele pesquisou uma base de dados colossal, offline inclusive, não era nem internet, era uma base offline. Ele pegou todas as enciclopédias possíveis e imagináveis, ele conseguiu, a partir daquela pergunta, dar uma vasculhada, trazer a resposta, bom, e responder antes de qualquer ser humano. Esse é o Watson. E aí é lógico que, bom, o que você faz com isso, além de programa de auditório? Então, vários cenários possíveis, um desses é a sala de reunião que eu falei para você. O Watson faz parte da sala de reunião. Como é que ele vai estar presente? Vai ser uma câmera, o Kinect, um microfone, não sei. Mas na prática isso se traduziria assim, está todo mundo ali debatendo, tal, e você fala, olha, Watson, já que você tem acesso a tantas informações, os preços das commodities, da produção da China, das imagens de satélite, das tendências, das projeções, dos cálculos, você tem tudo isso na manga? Responde para mim, vale a pena seguir no caminho A ou vale a pena seguir no caminho B? Aí ele vai parar e falar, olha, com base em tudo aquilo que eu tenho acesso, a minha mente onisciente que tudo enxerga, né? O olho de Tandera, o olho que tudo, a visão além do alcance, é o caminho A. Oh, caramuru, né? Caramuru, porque finalmente você tem um super cérebro racional, né, que está ponderando informações exatas e precisas e vai dar um caminho seguro, seja para onde for. Legal. Um outro cenário possível também é na medicina, você vai lançar uma droga nova e aí como é que você analisa todos os impactos possíveis que isso pode ter? Isso vai demorar 200 anos para... Não, você joga no Watson, ele vai pesquisar num piscar de olhos, ele vai dizer se vai ter algum tipo de conflito, se tem alguma outra proteína, porque simplesmente ele é capaz de digerir, de ruminar, de mastigar conhecimento já existente numa escala, numa velocidade que a gente não tem como acompanhar, né? E aí tem inúmeros outros cenários possíveis, mas eu acho que eu até já dei uma pista aqui, que não dá para a gente acompanhar. A questão é a seguinte, se a gente está indo para um caminho onde tudo está gerando um fluxo de informações que a gente é incapaz de absorver, né? Que a gente sozinho é incapaz de, pelo menos em tempo hábil, pelo menos no tempo de uma vida humana, pelo menos nas condições de uma equipe, né? Conseguir transitar por tudo isso, a gente vai estar delegando essa função para uma caixa preta. Tá? Uma caixa preta que, na verdade, essa é outra questão interessantíssima, é assim, as máquinas mais antigas, você programava mais ou menos como um reloginho suíço, você programava
para fazer algumas coisas específicas. As máquinas mais novas, como sei lá, os Watson da vida, e tem inúmeros outros projetos de inteligência artificial, elas estão meio que são capazes de aprender sozinhas. A própria IBM está com um chip novo que ao invés de ter a mesma estrutura que tem um chip da Intel, sei lá, com zeros e uns, ele funciona como neurônios, ele reproduz 1 milhão de neurônios com 256 milhões de sinapses, e funciona mais ou menos como o cérebro de uma abelha, consumindo quanto? O equivalente a um aparelho auditivo. Então, pô, uau, isso é uma revolução. Então, provavelmente daqui a pouco você vai ter máquinas que vão ter um tipo de pensamento, vamos chamar assim, de funcionamento, que não é mais aquele funcionamento zeros e uns dos chips de hoje. Ela vai meio aprender sozinha, ela vai tirar conclusões, ela vai ser capaz de transitar em dados cada vez mais não estruturados. Praticamente uma super versão do que a cabeça da gente faz. Aí vem a seguinte questão. Ela tem acesso, essas novas máquinas vão ter acesso a uma quantidade incomensurável, pelo menos para os nossos padrões de informação. Ok. 2, elas de alguma maneira vão estar aprendendo sozinhas numa velocidade que você não consegue mais acompanhar. 3, elas vão estar dando, e falei agora que nem call center, né? Vão estar dando, elas darão para nós, pobres mortais, o caminho a seguir, para lá ou para cá. Né? Então veja só que interessante, você já não tem mais como avaliar a estrutura, os fundamentos da decisão. Você não tem como, já não é incapaz de entender quais foram exatamente os critérios. E aí terceiro, mesmo que você fosse capaz, não daria tempo, porque a coisa é muito mais rápida do que você. Isso ou seja, é mais ou menos como se a gente estivesse voltando para os caras que liam tripa de ganso. Né? Você fala assim, devo começar essa guerra, ele sacrifica um bode, olha e fala, olha, eu acho que a data melhor é amanhã. Né? Em termos de impenetrabilidade, em termos de completa incapacidade do mortal de saber por que sim, por que não, é mais ou menos nesse caminho que a gente vai seguindo. Porque por enquanto a gente tem uma certa ilusão de que a gente controla as máquinas, né? Você programa, você é um programador, você vai lá fazer uma tranqueira qualquer, uma app, né? Isso está dentro do meu controle. O que acontece é que em inúmeras esferas as decisões estão começando a ficar autônomas e rápidas demais. No mercado financeiro, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de high speed trading, em que você não tem mais hoje os corretores na bolsa lá com o telefone assim gritando, dando cotovelada no outro. Não tem mais gritaria, porque é máquina conversando com máquina, são algoritmos conversando com algoritmos. E as transações são de milhões, bilhões em milésimos de segundo. A coisa é insana. A coisa é tão rápida que, na verdade, mesmo que você quisesse acompanhar o que está acontecendo, você não seria capaz. Né? Teve um caso alguns anos atrás em que os caras, olha, tem uma versão nova do algoritmo aqui, vamos implementar. A hora que eles ligaram essas máquinas, começaram a perder milhões de dólares, assim, perderam em alguns segundos centenas de milhões de dólares. Desliga a máquina, fala, pô, parou, o que aconteceu? Ninguém sabe direito. Simplesmente ninguém sabe direito. Se você for tentar fazer passo por passo as decisões todas, os caras vão demorar mais uns 100 anos. Mas simplesmente a hora que você delegou a máquina por alguma razão que a gente jamais vai conseguir compreender direito, ela tomou uma série de decisões erradas que escalonou. Né? Agora vamos pensar à medida que a gente tem carros autônomos, em que a gente possa ter semáforos autônomos, em que a gente possa ter diagnósticos médicos autônomos, em que a gente possa ter políticas governamentais em cima de um Watson qualquer da vida. A questão, e aí eu não sou o primeiro, nem sou o único, na verdade qualquer autor de ficção científica 50 anos atrás já está pensando nisso, é o que acontece quando as máquinas definitivamente forem mais inteligentes do que a gente. A gente se infantiliza, a gente delega, né? Aliás, qual vai ser o nosso papel? Eu acabei de assistir um vídeo, foi ontem, no domingo que eu assisti, que era uma mulher falando o seguinte, como é que você garante
que uma máquina não chegue à conclusão que a melhor coisa a fazer com você, a coisa mais piedosa, a coisa mais bem intencionada é te matar. Porque você tem uma vida besta, então vamos acabar com a sua miséria, bum! Essa colocação dela é interessante porque ela fala o seguinte: não adianta você embutir bondade ou valores assim bacaninhas porque uma máquina e achar que os resultados vão ser bons. Porque qualquer humanista, qualquer escritor, vai ler Diabo e o Bom Deus, vai ler Sartre, vai ler Camus, você vai perceber que muitas vezes, mesmo quando você age na melhor das boas intenções, você pode estar fazendo coisas monstruosas. Então, como é que você garante que máquinas vão, na hora de sopesar as coisas, o que vale mais a pena, né? Você tem aqueles dilemas clássicos, né? Um trem está vindo e aí o trem tem uma bifurcação, só que uma bifurcação tem uma criancinha no trilho e na outra tem 5 velhos num trilho. E você só tem que tomar uma decisão, quem que você mata? Se isso já é uma decisão difícil para nós, o que a máquina decidiria? Na verdade, as máquinas já estão tomando decisões pela gente. Provavelmente quando o seu cartão de crédito é negado ou aceito, ou o seu score para alguma propaganda aparecer, ou a notícia que aparece no Facebook, ou que não aparece, o que é mais comum inclusive, não tem mais como saber. E aí, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Sair por aí dançando, cantando flores e fazendo amor? Ah, eu não sei. Mas fica aqui esse pequeno exercício. Não sou só eu pensando, tem várias pessoas assim, elas não são pessoas que são avessas à tecnologia, a questão não é essa, eu acho que são talvez pessoas com uma preocupação um pouco mais humanista, que eu acho que é uma coisa que me marca, né? E que talvez, na verdade, não vão fazer diferença nenhuma, porque as coisas faz um bom tempo que elas estão avançando muito mais rápido do que a gente é capaz de pensar a respeito. Era isso. Meus caros, muito obrigado. René de Paula Júnior falando. Grande abraço. Roda e avisa.